Já estamos de volta com o programa Fashion e agora com ela, Jussara Tavares, que hoje vai responder, algumas perguntas dos nossos telespectadores no quadro O que diz a lei. Então já é uma dica aí para você que tem dúvidas também com relação a um determinado assunto. Você vai lá no direct dela ou manda um e-mail, dizendo quais são as suas dúvidas, qual é o tema que você gostaria de que a gente falando e debatendo aqui, que com certeza a gente vai responder para vocês. Jussara, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Fashion. Muito obrigada, Séries. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos nossos seguidores e telespectadores que mandaram os vídeos com as perguntas. Sim. Então, hoje a gente vai estar respondendo essas perguntas, está bem recheado de conteúdo. Então, agradecer a todos eles, que mandou os vídeos. E hoje é o maior prazer estar respondendo a eles, as pessoas que estão nos assistindo. É verdade, é verdade. E ligadinhos aí no programa Fashion, no quadro que diz a lei, todo mundo querendo saber aí, as leis aí do nosso direito. Mas enfim, vamos começar. Hoje quem pergunta não sou eu, será você aí que nos assistiu e que mandou seu vídeo. Então vamos para o primeiro vídeo, que é de Vitor Sena, ele que é estagiário e tem dúvidas, viu? Coloca aí o VT, diretor. Olá, doutora. Meu nome é Vitor Sena, sou estagiário e estudante do 6º período do curso de Direito. Gostaria de saber se eu, como estagiário, posso contribuir para o INSS. Então, Séries, a pergunta do estagiário, Se como estagiário ele pode contribuir para o INSS. E a resposta é sim. O estagiário pode contribuir para o INSS de uma maneira facultativa. Ele não é obrigado a contribuir. Então, o escritório, a empresa que contrata o estagiário através daquele contrato de estágio, ela não é obrigada a pagar o INSS. Mas, caso o estagiário queira contribuir, ele se cadastra como facultativo e efetua o pagamento do INSS. Por que isso é bom? Porque já vai ficar contando tempo para a aposentadoria dele. Olha que interessante. Então, isso é bem interessante. Não é obrigatória, Não fiquem com medo de contratar estagiários, viu? Escritórios ou empresas, mas é uma contribuição que o próprio estagiário quem vai efetuar. Ele se cadastra como segurado facultativo, porque ele não é obrigatório, ele não ofere uma renda, como um trabalho, ele não tem uma atividade profissional, ele é apenas um estagiário. Então, ele vai se cadastrar como facultativo, pagar aquela contribuição e aquele tempo que ele ficar como estagiário vai somar na aposentadoria dele no futuro. Perfeito, ótimo. Aí, viu, estagiários, é bom essa dica aí. Temos uma segunda pergunta, que é de Liliane. Ela trabalha com doces e salgados, ela é MEI, autônoma. Roda aí. Doutora Jussara e Séries, eu me chamo Liliane, eu trabalho com doces, bolos, tortas e salgados. Eu tenho um MEI, eu queria saber se eu tenho direito a algum benefício do INSS. Também é sim. Então, o MEI, que é o microempreendedor individual, ele paga os tributos de uma maneira simplificada. Inclusive, Séries, o valor é em torno de R$ 55. Então, o MEI, que existem cerca de 450 atividades que não tem uma entidade de classe, então ela se enquadra como MEI e pode pagar o INSS, ela vai ter um CNPJ. Então, ela vai contribuir os tributos de uma maneira simplificada e dentro desses R$ 55, uma parte é para ir para o INSS, para dar direito a todo MEI de receber qualquer benefício que ele precisar junto ao INSS. Então, o MEI, Liliane, tem sim direitos previdenciários, igual a qualquer um outro contribuinte do INSS. Muito bem. Bom, temos também um outro vídeo que é de Micheline Lima, ela é professora. Coloca aí a pergunta dela. Olá, Séries. Meu nome é Micheline e eu queria saber como fica a situação de quem está devendo pensão alimentícia nesse período de pandemia. Bom, Séries, pensão alimentícia em período de pandemia. Veja só, a pessoa que vai receber aquela pensão é um menor, Então ele não tem culpa, de o pai ou a mãe não ter condições de pagar aquela pensão. Então a lei diz que é obrigação
da pessoa que está devendo a pensão pagar a pensão alimentícia. É. E agora, na pandemia, o que é que acontece? Com 3 meses de atraso, existe a prisão civil para o devedor de alimentos. Como veio a pandemia e questão de contaminação, né? Então, teve uma lei editada o ano passado que estabeleceu que a prisão seria domiciliar. Então, essa lei estava valendo até outubro do ano passado e agora a gente está sem uma medida exata que possa estabelecer essa situação. Então, como não tem uma medida específica, como foi essa lei do ano passado, editado sobre a questão de pandemia, sobre uma situação emergencial, a gente vai para a legislação e cabe ao credor, aquela pessoa que é o credor da pensão alimentícia, estabelecer se ele vai preferir que seja uma prisão domiciliar ou se ele vai esperar para que essa medida, né, restritiva de direito seja estabelecida no futuro, quando realmente tiver uma situação mais normal na sociedade. Mas lembrando que o valor a ser pago vai ter que ser pago, né? O devedor de alimentos vai ter que pagar aquele débito que ele está, independente dele ser preso, domiciliar ou não. Ok. Bom, tem também agora a pergunta de Gisele, que é assistente social. Coloca aí. Olá, sou assistente social no Hospital Oncológico e gostaria de saber se todo paciente com câncer tem direito ao auxílio-doença. Bom, Séries, muito importante essa pergunta, até porque eu estou atendendo na FAP, né, que é um hospital onde tratamentos oncológicos, e Gisele fez a pergunta se todo paciente com câncer tem direito ao auxílio-doença, que hoje é conhecido como auxílio por incapacidade temporária. Por que temporária? Porque a pessoa pode restabelecer a saúde e voltar a trabalhar normalmente. Então, o paciente com câncer possivelmente vai ter direito, sim, a um auxílio-doença, né? Que é o auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Porque ele provavelmente vai precisar fazer uma cirurgia ou um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, que são tratamentos muito agressivos. Então, esse paciente, se ele for um segurado do INSS, ele tem direito, sim, de se afastar do trabalho para ficar recebendo o seu benefício, né? E caso ele não seja um contribuinte do INSS, não seja um segurado do INSS, ele pode também receber um benefício assistencial, que é o BPC, né? Que é um benefício também por um longo prazo, né? Então, seria um benefício apropriado para uma pessoa que não tem contribuição, desde que essa pessoa seja de baixa renda. Então, o paciente com câncer pode sim receber um auxílio por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, ou um BPC, que também é conhecido como amparo ou LOAS. Muito bem. Bom, a quinta pergunta agora é de Sara Gonçalves, ela que é empresária. Coloca aí. Oi, doutora Jussara. Oi, Séries. Boa tarde. Então, a minha dúvida é a seguinte. Normalmente, esses shopping centers, eles informam que não tem responsabilidade por qualquer objeto deixado no interior do veículo. Mas eis a dúvida, realmente eles não têm essa responsabilidade ou eles têm que ter essa responsabilidade caso chegue a ocorrer roubo ou furto no interior dos estacionamentos? Essa é a minha dúvida e eu gostaria muito que a doutora Jussara pudesse me responder. Muito obrigada. Bom, Séries, a gente sempre vê, né, nos estacionamentos privados, não só de shopping, mas em qualquer estacionamento privado, a gente costuma ver aquela plaquinha. Não nos responsabilizamos por objetos furtados, né? Então, isso não procede, isso não é legal. Qualquer estabelecimento privado é responsável, sim, por objetos furtados nos carros, por carros furtados ou danificados nesse estacionamento. Inclusive, tem uma súmula do STJ, a 130,
que garante exatamente isso, que carros furtados, né, ou danificados em estacionamentos, a responsabilidade é pelo fornecedor de serviço, ou seja, pelo shopping ou qualquer estabelecimento que esteja oferecendo aquele estacionamento, seja pago ou gratuito. Muito bem. Bom, a sexta pergunta vem de Michele, ela é analista financeira e ela tem uma dúvida pessoal dela. Coloca aí a pergunta, diretor. Olá, boa tarde, Séries. Boa tarde, doutora Jussara. Eu trabalhei 8 anos como analista financeiro em uma empresa e saí em julho de 2020. Eu gostaria de saber qual é o meu período de carência do INSS. Bom, Séries, ela está dizendo que trabalhou 8 anos numa empresa, né, e saiu agora no finalzinho do ano passado. Em julho, e ela quer saber se qual o período dela, ela usou o termo carência. É o período de carência, né? E eu vou explicar a diferença entre o período de carência e o período de graça. Porque a carência do benefício é o tempo de contribuição necessário para a pessoa começar a ter direito a um benefício. Ok. E o período de graça é o período que você ainda tem direito aos benefícios junto ao INSS, mesmo não pagando o INSS, ou seja, numa situação de desemprego. E esse período de graça, ele se estende por 12 meses, podendo se estender por mais 12, caso você comprove que ficou desempregado. Então, pode se dar em 24 meses esse período de graça, ou seja, você pode ficar segurado no INSS, mesmo não contribuindo, né, para essa pessoa que já contribuiu e que parou de contribuir. E se, no caso de Michele, ela tinha 8 anos na empresa. Sim. Se ela tivesse 10 anos, Séries, mais de 10 anos, um pouquinho, ela teria mais 12 meses de extensão desse período de graça. Então, ela teria 36 meses, 3 anos. Então, até 2020, 2021, 2022, até 2023, se ela não encontrar nenhum emprego, ela vai, sim, ainda ser uma segurada do INSS, se ela tivesse mais de 10 anos. Como ela só tem 8 anos, ela tem 2 anos de período de graça. Então, mesmo que ela não encontre um emprego nesse período, se acontecer algum sinistro com ela, ou seja, uma invalidez ou uma cirurgia, ela vai sim ter direito a receber qualquer benefício junto ao INSS. Impressionante, né? Porque eu creio que algumas pessoas não entendam e não saibam disso, né? E às vezes entram até no desespero, né, Jussara? É verdade. E até é importante falar isso, Séries, porque muitas pessoas ficaram desempregadas. Sim. Né? Agora, por questão da pandemia, muitas empresas fecharam, né? Então tem muito desempregado. E pessoas de muito tempo de contribuição, pessoas que trabalharam muito tempo em empresas. Então, para essas pessoas que trabalharam muito tempo, não se desesperem, porque junto ao INSS você ainda tem esse período de graça. Né? Repetindo, 12 meses, mais 12 meses se você continuar desempregado, e se você tiver mais de 10 anos de contribuição, mais de 10 anos de vínculo, se estende por mais 12 meses. Então, são 3 anos de período de graça. Ou seja, é um tempo que se tem para, de repente, estudar, né, buscar um novo conhecimento, se quiser mudar de área, né, procurar um emprego e não se desesperar. E não se desesperar, exatamente. Porque qualquer acontecimento, né, dentro daqueles possíveis benefícios que o INSS pode estar ali pagando, ele vai sim ter direito. Muito bem. Bom, temos a 7ª pergunta, que é de Soraya Barros, ela é psicopedagoga. Coloca aí a pergunta de Soraya. Oi, eu sou Soraya e sou analista do comportamento. Jussara, eu queria saber se o advogado ele pode cobrar mais de 20% dos seus honorários. Obrigada. Bom, Séries, essa pergunta, né, a gente sempre encontra, quando chega um cliente no nosso escritório, não, doutora, é 20%, né, o pagamento e tal. Então, ficou essa cultura para as pessoas que é 20%. Só que os honorários contratuais, os honorários do advogado, são honorários contratuais. É um contrato estabelecido entre duas partes. Então, o advogado, como médico, como dentista, como qualquer outro profissional, ele vai estabelecer os honorários dele. Meu contrato é X, né? E essa porcentagem que se conhece é porque existe uma tabela de honorários mínimos
é estabelecido pela OAB. Para que existe essa tabela? Para que não haja uma concorrência desleal entre os advogados. Então, a OAB estabelece uma tabela de honorários mínimos para que aquele advogado siga aquela tabela como um patamar mínimo de contrato. Então, aquilo ali é uma tabela de honorários mínimos e o advogado pode contratar da maneira que ele entender que vale, que tem valor o seu serviço. Então, o que não pode é o advogado não estabelecer o contrato, não estabelecer o valor que ele vai cobrar do cliente. Sim. E cobrar um valor, né, muito além do que deveria, né, um contrato abusivo. Aí isso sim é errado. Mas a partir do momento que se estabelece um contrato de honorários entre o advogado e o seu cliente, aquele contrato é válido, né, como qualquer outro contrato de qualquer outro prestador de serviço. Muito bem. Por isso que é importante realmente manter a conversa com o advogado, porque tem gente que tem medo de advogado, viu, Jussara? Chega lá, meu Deus, será? É muito caro? Enfim, e na verdade não é, porque se você está com algum problema na justiça, ou problema com alguém, né, ou com alguma empresa, enfim, você não sabe que rumo tomar, você pode deixar de ganhar por conta disso. Exatamente. E o advogado, ele está ali para lhe orientar. E o que for pagar ele, como a Jussara falou, é o que foi acordado. Então não vai ser surpresa nenhuma. Surpresa vai ser se você realmente não firmar um contrato, né, Jussara? Exatamente. E tem até uma diferençazinha entre honorários contratuais e sucumbenciais. O que é a sucumbência, Séries? A sucumbência é um direito do advogado. Quando ele ganha aquela ação em recurso, ele ganha a sucumbência. A outra parte paga um percentual que o juiz estabelece para aquele advogado, porque ele ganhou a ação. Mas é a outra parte que vai pagar para o advogado. O contrato entre o advogado e o seu cliente é o honorário contratual. E essa sucumbência que vem através da perda daquele processo pela outra parte, é pago pela outra parte ao advogado, né? Então, existe essa diferença que, às vezes, as pessoas acham que, por ele ter recebido o sucumbencial, não é para pagar mais nada para o advogado. Então, essa pergunta foi muito importante, né, porque a gente esclarece para as pessoas, né, esclarece também que se você estiver contratando com advogado, pergunte os honorários, né, saiba, não deixe para o final ou para depois, tudo da maneira mais clara, né? Se você está ali contratando de qualquer serviço, quanto é que eu vou pagar, a maneira que eu vou pagar, para você não ter surpresa, né? E para que aquela relação seja sempre estabelecida com muita confiança, com credibilidade, porque a gente nunca sabe, né, Sério? Às vezes a gente precisa hoje, precisa amanhã, precisa depois, ninguém sabe. Então sempre tem que deixar as portas abertas, né, em todo lugar que a gente andar. Muito bem. Agora tem uma pergunta de uma pessoa que me enviou, tá? Não mandou vídeo, mas ela mandou um direct para mim, sabendo que eu iria entrevistar a Jussara. Ele perguntou o seguinte: eu sou porteiro de um prédio, certo? E eu gostaria de saber se eu tenho o dever de limpar o prédio, ou mesmo de fazer atividades para moradores do prédio. Bom, Séries, a gente recebe muito esse questionamento dos porteiros. E ele não tem esse dever. Né? Por quê? Porque a atividade, a função que ele está sendo contratada para o prédio é de porteiro, não é de zelador. Né? Então, ele não tem a obrigação de fazer outra atividade diferente daquela que ele foi contratado, porque dá ou um desvio de função ou um acúmulo de função. Ou seja, se ele for porteiro e zelador, é um acúmulo de função. Se ele for contratado para porteiro e ele não está sendo porteiro, está sendo zelador, carregar bolsas e tal, então ele está tendo um desvio de função. Então, isso não é interessante, porque isso não é válido. Então, isso pode gerar, sim, para aquele condomínio, uma ação trabalhista. E no caso do porteiro que trabalha à noite e porteiro que trabalha de dia, há diferença de honorários também, de função, enfim? Existe sim, Séries. O trabalho noturno, ele vale mais do que o trabalho diurno. Então, se o porteiro está trabalhando de dia, ele vai receber X por hora. Se ele vai trabalhar à noite, ele recebe sim um acréscimo pela hora noturna. Então, tudo isso tem que ser estabelecido no contrato, tem que ser contabilizado direitinho, tanto para que o porteiro receba
suas verbas trabalhistas corretamente, como também para que aqueles moradores daquele prédio, né, porque o condomínio são todos os moradores. Então, uma ação trabalhista no condomínio vai recair sobre aquele valor que cada condomínio paga mensalmente. Então, é importante saber disso e as próprias pessoas se conscientizarem, né, que moram em prédio, não está pedindo para porteiro estar carregando, porque você acha que é só a sua sacolinha, mas não é, porque quantos moradores tem naquele prédio? Então, se cada pessoa pensar que não, é só a minha sacola, é só minhas compras, e o outro também pensar, ele vai parar de fazer a função dele para estar carregando sacola, né, Séries? Verdade. E realmente tem que se ter atenção com relação a isso. Porque às vezes eles não entendem, né, e acabam realmente fazendo atividades e funções que não é dele. Jussara, só tenho que lhe agradecer, foi muito esclarecedor, inclusive para mim. Eu digo, ela vem aqui, eu aprendo tanto com ela, imagine vocês que estão nos assistindo. Então, até o próximo sábado, muito obrigada, viu? Obrigada, Séries. Obrigada a todos vocês que mandaram as perguntas, os vídeos. A gente fica muito feliz porque vê que vocês estão participando, estão gostando, né, do nosso quadro. E eu só tenho que agradecer também e até o próximo sábado. Até o próximo sábado. E para vocês que estão na live, né, mandar um beijo aí super especial. Se tiver dúvidas, manda aqui, né, para o direct de Jussara também, porque nós estamos ao vivo aqui com Jussara, colocou a live, que é Jussara Tavares, advogada, é o Instagram dela. E quem quiser mandar sugestões de perguntas, faz como? Diga aí, Jussara. Só é mandar lá no direct, viu, Séries? Né? Manda no direct, eu entro em contato. Se precisar de vídeo, a gente manda o contato, vocês mandam os vídeos, né? Vai estar aparecendo aqui, né, Séries? Vai sim, está aparecendo aqui. Pode mandar, que a gente mostra aqui para vocês. Bom, estamos chegando ao final do quadro, né?